com a outra. Vocês até podem ver escrito tecido conjuntivo, que em termos gerais vai ser a mesma coisa, mas o termo correto, mais utilizado, vai ser tecido conectivo, ok? E aí a gente começa vendo aqui, ó, um pouco de origem, né, que vai vir lá do mesodermo. Aí eu coloco aqui para vocês fazerem uma associação, não nesse momento, mas lá para uma final, ok? Eu já deixo aqui já, então ele vem do tecido embrionário lá do mesodermo, ok? E que ele vem vindo na sua evolução. E aqui começa a grande cereja do bolo para a gente poder aprender. Que ele vai ser dividido em dois tipos. O tecido conectivo propriamente dito e o tecido conectivo especializado. A gente vai dar ênfase nessa aula aqui hoje no tecido conectivo propriamente dito. E eu preciso que vocês falem esse nome completo. Porque se eu falar só tecido conectivo, eu estou falando de qual? Eu estou falando do especializado ou eu estou falando do propriamente dito? E aí o professor vai te dar pau. Então, hoje na aula, nós vamos ver tecido conectivo propriamente dito. Ponto. Futuramente nós vamos ver aqui na aula mesmo essa divisão entre denso e laxo. Tá? Vamos com calma. E só para não deixar vocês voados, vamos falar desse tecido conectivo especializado aqui. Ó. Então vamos lá. Esse especializado, nós vamos ter as aulas específicas dele, que vai ser o quê? O tecido adiposo, o sangue, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, eles que são tecidos conectivos especializados, mas nós não vamos ver na aula de hoje, ó, isso aqui nós não vamos ver. Nós vamos ver vai ser o quê? O tecido conectivo propriamente dito. Estou falando isso várias vezes para não confundir, tá? Então, o especializado, nós não vamos ver aqui agora, são esses que eu acabei de falar, nós vamos ver vai ser o propriamente dito, ok? E aí eu já dei uma pequena introdução, ele vai conectar. Que ó, ele faz conexão de tecidos, ele nutre. Por que ele nutre? Porque eu falei, é por ele que chegam os vasos sanguíneos. Ele inerva, porque é por ele que vai chegar os nervos. Ele dá suporte, porque ele está por debaixo. Ele está dando suporte a algo que está por em cima dele. Isso é a função geral do tecido conectivo propriamente dito. E que vocês vão ver às vezes com essa sigla aqui, ó, TCPD. Tecido conectivo propriamente dito. Beleza? E como que eu vou estudar qualquer tecido conectivo que seja? Independente se vai ser o especializado, independente se vai ser o propriamente dito. Eu vou estudar ele sempre dividindo em duas partes. Em células e a matriz extracelular. Beleza? E aí, como eu falo aqui de vermelho, ó, para qualquer tecido conectivo, seja ele o propriamente dito ou o especializado, eu sempre vou estudar de acordo com célula e matriz. Chamei a atenção de novo, porque isso aqui, gente, é organização. Eu quero que vocês sejam organizados para poder responder as coisas. Independente de qual que seja eles, o professor me perguntou, a minha resposta vai ser, professor, eu vou começar a explicar eles, né, de acordo com as células e a matriz. De acordo com as células, respondi tudo de célula. Agora, falando a respeito da matriz extracelular, assim a minha resposta fica organizada. Então, tecido conectivo, sempre eu estudo ele de acordo com as células e de acordo com a matriz. Agora, nós vamos conversar em específico a respeito do propriamente dito. Como que é a matriz? Vamos começar primeiro com a matriz, depois a gente vê célula. Como que é a matriz dele? A matriz de um tecido conectivo, propriamente dito, ela é sempre formada por uma substância fundamental amorfa, por moléculas e por fibras. O que é a substância fundamental amorfa? Água. Amorfa não tem forma, ok? Ela é transparente, ela tem alto contenido de água e é isso que eu preciso que você saiba. Quando eu falo de moléculas, eu quero que vocês saibam a respeito das glucosaminoglucanas, das proteoglucanas e das glucoproteínas multiadesivas. Mas o que eu quero que você saiba a respeito de cada uma delas? Vamos lá.
quando a gente fala das glucosaminoglucanas, o que o professor vai te perguntar é a respeito das sulfatadas. Por quê? Porque elas têm carga negativa. Por ela ter carga negativa, ela atrai o sódio. Sódio é Na+. Se atrai sódio, atrai junto água. E assim eu hidrato o meu tecido. A gente acabou de ver que a substância fundamental amorfa é água. E é assim que é a importância das glucosaminoglucanas. Assim como os proteoglucanos. Eles fazem parte da composição de quem? Das glucosaminoglucanas. Beleza? A macromolécula inteira, ela chama proteoglucano. O que é um proteoglucano? É uma proteína central com várias glucosaminoglucanas. Pensa, por exemplo, numa árvore. O tronco, ele é uma proteína central. Os galhos e as folhas são glucosaminoglucanas. A árvore inteira é um proteoglucano. Então vocês podem ver o professor falando, por exemplo, os proteoglucanos têm a função de hidratação. Sim, apesar da gente saber que quem realmente vai fazer isso é a molécula mais específica, que são as glucosaminoglucanas sulfatadas. Mas não está errado falar que o proteoglucano faz isso. Por quê? Porque o proteoglucano é a estrutura macro. As glucosaminoglucanas são as micro. Beleza? Então, de moléculas, é isso que eu preciso que vocês saibam. Há outras, pode só nombrar, pode só nomear. Beleza? Então, falando de matriz extracelular, do tecido conectivo propriamente dito, ela é composta por substância fundamental amorfa, por moléculas e por fibras. Substância fundamental amorfa, água, ponto. Moléculas, glucosaminoglucanos, proteoglucanos e glucoproteínas multiadesivas. Qual que eu quero que vocês saibam mesmo a respeito das glucosaminoglucanas? Por quê? Porque elas vão ter carga negativa, vai atrair o sódio atrai água e assim eu hidrato o meu tecido. Isso é o mais importante que eu quero que vocês saibam. E as fibras, Tom? As fibras, gente, nós vamos ter 3 tipos de fibras. Fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Ambas vão ser produzidas por uma célula específica, que vai ser o fibroblasto. Nós vamos ver ele quando a gente falar de células. Mas já grava essa informação. Essas fibras são produzidas pelos fibroblastos. Quais fibras? Colágena, reticular e a elástica. O que eu preciso saber sobre a fibra colágena? Ela é a mais importante, ela é a principal que a gente sempre vai conversar. Elas são fibras são as fibras mais abundantes do tecido conectivo. Elas trazem resistência para esse meu tecido, trazem força para esse tecido e se tinge facilmente com eosina ou com qualquer outro colorante ácido. Isso aqui é pergunta de prova direto. Por quê? Porque eu já estou associando com temas passados. E eles amam fazer isso, de associação. Técnica histológica. Então o colágeno, ele é uma substância o quê? Acidófila ou eosinófila. É a mesma coisa, Tom? Acidófila e eosinófila? Sim. Só que quando eu usar a eosina, eu chamo de eosinófila. Quando eu utilizar outro colorante ácido, que não seja a eosina, é acidófilo. Mas a ideia é a mesma. É quando eu coloro algo com o quê? Com um colorante ácido. No caso específico, para eu falar de eosina, eu estou falando que vai ser eosinofilia. Beleza? Então, essas primeiras informações sobre as fibras e as fibristas de colágeno são importantíssimas. Porque o professor, claramente, ele pode me perguntar, me fale sobre as fibras de colágeno. Você vai dar essas características que eu acabei de falar aqui. Perfeito? Agora, eu também tenho algo que é fino, mas que pode ser que o professor te cobre em prova. Mas é fino. Não deixem de estudar.
Tá ok? Isso aqui pode talvez também te salvar em situações que você pode estar meio mal numa prova e te salva. Que é a síntese do colágeno. Nós temos essa imagem aqui, ó. Eu vou explicar e vou ir descendo para poder mostrar para vocês. Tá? Vamos lá. Como que acontece a síntese do colágeno? Primeira coisa, é dividida em duas etapas. Uma etapa intracelular, que é uma etapa dentro da célula, e uma etapa extracelular, que é uma etapa fora da célula. A etapa intracelular, tudo começa com a síntese de procadenas alfas lá no retículo endoplasmático rugoso. Olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Lá no retículo endoplasmático rugoso, eu começo com a síntese da procadena alfa. Beleza? No segundo passo, eu tenho uma hidroxilação de resíduos de prolina e lisina. É decorar, gente. Não tem outra saída, não. Hidroxilação de resíduos de prolina e lisina. E nesse processo aqui eu utilizo vitamina C. Ou vocês também podem ver em uma questão escrito ácido ascórbico. Então, a partir que eu fiz a procadena alfa no retículo endoplasmático rugoso, eu vou fazer uma hidroxilação utilizando a vitamina C. Isso aqui ainda é intracelular. Deficiência de vitamina C pode trazer alterações do colágeno. Beleza? Como terceira etapa, eu tenho formação do procolágeno de tríplice hélice. O que é isso? É isso aqui, gente. Ó. Uma vez então que eu cheguei, fiz aqui o processo, certo? Fiz a hidroxilação com a vitamina C, eu formo 3 cadenas de colágeno que vão se enrochar ali, tá? É como se fosse uma trança de cabelo, beleza? Literalmente, é como se fosse uma trança de cabelo. E aí eu tenho esse terceiro passo que dá dentro ali da célula, que vai ser a formação de moléculas de procolágeno. Posteriormente a isso, eu vou transportar essa molécula de procolágeno até o aparato de Golgi. Para que até o aparato de Golgi? Para poder mandar para fora da célula. Então vamos no desenho aqui, ó. Eu formei, né, aqui a minha síntese da cadena alfa no retículo endoplasmático rugoso, certo? Houve a hidroxilação e houve a formação de uma molécula de procolágeno, que é uma molécula de triple cadenas alfas. 3 cadenas alfas formam uma molécula de procolágeno. Posteriormente a isso, vai para o complexo de Golgi. Beleza? Para quê? Para poder vesicular a vesícula, aquela molécula de procolágeno, para ela poder ir para fora da célula. Beleza? É isso que está mostrando aqui, ó. Tá? Vai vesicular para poder ir para fora da célula. E aí nós vamos entrar na fase da síntese do colágeno, que vai ser extracelular. Vamos lá. Quinta fase, exocitose, ou seja, estou mandando essa molécula para fora da célula. Essa molécula de procolágeno que foi lá para fora, ela está igual uma trança de cabelo. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma proteína que chama uma proteinasa e vou cortar o que está sobrando de cabelinho nas extremidades. Literalmente isso. Tá? É a excision das extremidades hechas por proteinasas. Cria essa imagem na cabeça. Eu pego essa minha trança de cabelo, essa minha molécula de procolágeno e corto as extremidades, superior e inferior, deixando ela bem bonitinha. E aí, como um sétimo passo, eu vou juntar várias moléculas de procolágeno para poder formar uma fibricha de colágeno. É muitos nomezinhos, gente. Isso aqui é fino, só que eles cobram. Por isso que eu estou dando. E aí, a partir que eu formei várias fibrichas de colágeno a partir de de moléculas de procolágeno, juntando várias fibrichas, eu vou formar uma fibra de colágeno. Então, vou desenhar para vocês. Então vamos lá, vou desenhar para ficar mais fácil. Eu tenho 2 momentos. Eu tenho na síntese do colágeno. Aqui, ó, síntese
de colágeno. Certo? Eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento intracelular e eu tenho um momento extracelular. Como primeiro passo do momento intracelular, certo? Como primeiro passo, eu vou ter a formação de cadenas alfas. Literalmente, forma uma cadeiazinha, certo? Isso é literalmente forma uma cadeiazinha, certo? Isso é o meu primeiro passo. E aí o que vai acontecer? Nesse processo aqui, eu vou ter um segundo processo, que vai ser a hidroxilação. Uma reação química, vocês não precisam saber disso. Mas o mais importante aqui é que eu utilizo vitamina C, ou também conhecido como ácido ascórbico. Então, formação de cadena alfa, hidroxilação, e nesse processo eu vou utilizar a vitamina C, por isso que é importante. Como um terceiro passo, eu vou fazer o que é a minha formação de uma molécula de procolágeno. E o que seria essa molécula de procolágeno? É eu pegar 3 cadenas alfa e formar uma trança de cabelo. É a ensamblagem, ok? Então eu não vou conseguir desenhar exato assim não, mas é como se eu fizesse isso aqui, ó. Tá? Peguei e formei isso aqui. Isso aqui é uma molécula de procolágeno. E como um quarto passo, eu vou mandar para o aparato de Golgi para ele fazer o quê? Formar uma vesícula, colocar isso aí dentro de um saquinho e mandar para fora da célula, ok? Então, é como se eu pegasse lá no Golgi, fizesse uma sacolinha, certo? E aí, eu pego essa minha molécula, coloco lá dentro para poder ir para fora da célula. Esses aqui são os passos intracelulares, beleza? Aí agora eu vou para os passos extracelulares. O que acontece nos passos extracelulares? Primeira coisa que acontece, eu vou utilizar ali proteasas que vão fazer o quê? Vai pegar esses meus cabelinhos aqui, ó, vou tentar desenhar um pouquinho mais certinho. Tá? É como se fosse tipo um DNAzinho, né? E vai fazer o quê, gente? Ela vai cortar esses extremos aqui, ó. Vai deixar bonitinho, ó. Certo? E aí, formando, né, tendo esse corte dessa molécula de procolágeno, eu vou para o próximo passo, que vai ser o quê? Várias moléculazinhas dessa daqui, ó, várias delas juntas, certo? Eu vou formar o que é uma fibricha de colágeno. E aí, como terceiro passo, várias fibrichas, várias dessa daqui, certo? Deixa eu
Estou tentando ser o mais didático possível para poder facilitar para vocês. Várias delas juntas vão formar o que é uma fibra de colágeno. Perfeito? Então, eu tenho uma etapa intracelular, uma etapa extracelular. O que aconteceu na etapa intracelular? Formação da cadena alfa lá no retículo endoplasmático rugoso. Lá dentro da célula ainda, eu tenho a hidroxilação, que vai utilizar a vitamina C. Não precisa saber o que é hidroxilação, não. Terceiro passo, 3 cadenas alfas vão se juntar, vão se ensamblar, formando uma trança de cabelo, formando o que é a molécula de procolágeno, que vai lá para o aparato de Golgi para poder ser vesiculada, colocar dentro de um saquinho e ir para fora da célula. Aí nós vamos lá para o extracelular. Lá no extracelular, proteasas vão cortar essas extremidades, como eu mostrei no vídeo para vocês, ficando bem bonitinho. Agora que está bonitinha, vai juntando várias, eu coloquei aqui 3, né? Mas não é só 3 não, são várias dessa molécula procolágeno, formam uma fibricha de colágeno. E várias fibrichas de colágeno formam uma fibra de colágeno. É isso que é o fino da síntese de colágeno. Então, isso aqui é o que eu preciso que vocês saibam sobre síntese da fibra de colágeno. Beleza? Agora eles entram em outros detalhes que também vão ser importantes. Só que esse aqui, gente, eu sou muito honesto. Não adianta eu falar com isso aqui com vocês não vão entender nada. Isso aqui vocês vão colocar num post-it, literalmente, e vai ficar com isso todo dia. Você dá uma vista e decora. Isso aqui é decorado. Não tem tenta entender dessa forma. Não. É saber que na membrana basal eu vou encontrar a fibra de colágeno qual? Colágeno qual? 4, 6, 7 e o 18. Fibras de colágeno, como é que são essas aqui? Qual tipo de colágeno que eu encontro? O 9 e o 16. E nas fibras reticulares? Enfim, ok? Isso aqui é decorado. Coloquei aqui porque sempre que você precisar de algum detalhe da matéria, você vem aqui e bate o olho. Só que isso aqui não é entendido, isso aqui é decorado. Isso aqui eles cobram em prova, tá ok? Por quê? Porque às vezes ele coloca lá, não sei o que, na membrana basal eu encontro, aí a resposta está lá, né? Eu encontro taranã, taranã, e eu encontro colágeno do tipo 4. Aí na outra opção ele coloca colágeno tipo 19, entende? E se você não sabe isso aqui, velho, você vai chutar o quê? Você vai literalmente chutar. Só que não são muitos, não. Beleza? Então faz um post-it, coloca ali, e sempre que puder, bate o olho, vem, lê certinho, que isso aqui é decorado. Não tem como eu te ensinar isso aqui. Eu nunca consegui fazer uma associação para poder fazer isso aqui entendível, não. Então o que eu fiz? Separei, já deixei em resumo aqui para vocês, para poder facilitar. Tá? Literalmente, façam isso que vai dar certo. Fechou? Depois a gente acabou de ver fibra de colágeno, aí nós vamos ver as fibras reticulares. Quando falar de fibra reticular, eu quero que vocês tenham na cabeça uma rede, uma peneira. Por quê? Imagina, você coloca no próprio mar, né? O mar por si só, tá ali os peixes, eles estão meio dispersos, né? Em toda a água. Se eu pego uma rede, eu consigo meio que condensar aquilo ali que eu queria dentro da rede. E é isso que a fibra reticular faz. Ela meio que organiza. Ela é onde que as moléculas podem se unir nesse meu tecido. Beleza? As moléculas, as células, elas têm onde ficar. Pensa nessa ideia de uma fibra reticular. Beleza? E aí, novamente, qual o tipo de colágeno que eu encontro numa fibra reticular? 5. Pode ter outros? Pode. Beleza? Mas tem os específicos. Eu coloro ela com eosina? Não. Eu vou colorir ela com quem? Com a técnica de Paz. Com a impregnação argêntica. Olha como é que mudou. Então, eu quero colorir matriz extracelular. Ok.
mas eu quero colorir o colágeno. Ah, então você vai ter que usar eosina. Ah, não, eu quero ver as fibras reticulares. Não, então eosina não vai te servir. Você vai ter que colorir com paz. Então, por isso que é importante saber das técnicas, associar elas aqui agora. Beleza? Então, tenham essa visão de uma rede, saibam que é por técnica de paz que vai colorir fibras reticulares. Qual que é o tipo de colágeno que eu encontro na fibra reticular? Colágeno do tipo 5. É isso que eu preciso que você saiba. Fechou? E por último, a fibra elástica. Se eu falava que colágeno era para dar resistência, se eu colocava que a fibra reticular era como uma rede que ia organizar ali, a fibra elástica é para quê? Dar elasticidade, estiramento desse meu tecido. Beleza? O que eu encontro nela? Eu encontro colágeno? Não, eu encontro elastina. Eu coloro ela com eosina? Eu coloro ela com paz? Não, eu coloro ela com orceína ou fucsina. Ô Tom, como é que é a técnica de coloração da orceína? Não te perguntam, não precisa saber. Só que tem que saber que a fibra elástica ela é colorida com orceína ou aldeído-fucsina. Só isso. Fechou? E aí, gente, a gente finaliza. Aqui é um tecido conectivo, propriamente dito. A gente finaliza o que são os componentes da matriz extracelular, que é substância amorfa, que diria que essa aqui, ó, tá? Que essa salmão, vamos dizer assim, né? Esse vácuo aqui. As moléculas e o que é as fibras. Fibras de colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. E aí eu termino o meu estudo a respeito da matriz. Por que toda hora eu estou falando, termino o estudo a partir da matriz? Porque como que eu estudo qualquer tipo de tecido conectivo? Por células e matriz. Matriz a gente acabou de matar. Vamos agora ver células? Vamos. Só que, vocês lembram que eu falei aqui, ó, que quando eu classificava o tecido conectivo propriamente dito, eu dividia ele em denso e laxo. Como que eu faço essa divisão de denso e laxo? Eu vou analisar a matriz extracelular. E analisar o que dessa matriz? Substância amorfa e fibra. Vamos para o desenho aqui primeiro, para vocês criarem uma imagem, e depois a gente explica um pouquinho mais profundo. O laxo, ele vai ter muita substância amorfa, que é esse azul, esse roxo, e poucas fibras. Olha o desenho de associação que eu trouxe, uma sopa. Tem uma fibra no meio, o resto é tudo caldo. Agora, olha se eu falar de um denso. Olha a sopa agora como é que tá. Entendeu a diferença de um laxo para um denso? Então, para eu poder classificar um tecido conectivo propriamente dito, eu vou ter que falar sobre substância amorfa e fibras, onde o laxo tem muita substância amorfa e pouca fibra, e o denso tem muita fibra e pouca substância amorfa. Mais fácil que isso, só mastigando água. Beleza? Então, gente, isso eu utilizo de substância amorfa e fibras para poder classificar o meu tecido conectivo em laxo e denso. Beleza? O que eu posso falar agora mais específico? Uma vez que você já tem essa imagem, o que eu posso falar? Ó, celular com fibras de colágeno delgadas relativamente escassas, ou seja, são poucas, e substância fundamental é abundante. Estamos falando do laxo. Qual que é a função? Como ele tem poucas fibras, ele vai ser fácil passar as coisas nele. Então ele serve para nutrição, pequenos vasos, metabolismo, beleza? Onde que eu encontro ele? Bem abaixo de um epitélio, de glândulas, beleza? Ele serve para poder células imunitárias, que nós vamos ver lá para frente, não precisa pegar isso agora não, passar por ele. Por quê? Porque ele é fácil correr por ele. Tem pouca fibra, tem muita água, é facinho.
Imagina o peixe nadando no mar aberto. É fácil. Manda ele nadar no manguezal, vai ser difícil. Beleza? Então as células elas conseguem viajar pelo laxo com maior facilidade. E o denso? O denso tem fibras abundantes, substância fundamental é mais escassa. E aí o denso eu vou ter que dividir ele em mais dois, em modelado e não modelado. E aí novamente eu vou chegar aqui no desenho. Qual que é a diferença de uma para outra? O modelado, ou também conhecido como regular, as fibras estão penteadas, elas estão bonitinhas, elas estão modeladas. E o irregular? Está tudo bagunçado. As fibras estão igual esse desenho aqui, ó. Tá tudo bagunçado. Não tem uma ordem, não. Então é só isso, mais nada. Eu divido o denso em regular e não regular, ou modelado e não modelado, é a mesma coisa, de acordo com as fibras. As fibras elas estão arrumadinhas, é regular, é modelado. Não, elas estão bagunçadas, é irregular, é não modelado. Beleza? É bem tranquila essa divisão. E aí, falando mais específico aí dos modelados e não modelados, onde que eu posso encontrar o não modelado? Órgãos ocos, por exemplo, intestino, estômago, debaixo de epitélios também, né? Eu vou ter o laxo, mas aí debaixo dele eu vou ter um não modelado. Agora, e o modelado? O modelado eu quero que vocês pensem em tudo que é tendão, ligamento, a poneurose. A poneurose é o que cobre o músculo. Então falou que negócio de músculo, osso, resistência mesmo, eu tenho que ter o tecido conectivo denso modelado. Beleza? E aí a gente finaliza literalmente falando o que é matriz, fibras, moléculas, substância amorfa e inclusive a gente dividiu o tecido conectivo em laxo e denso. Então, uma vez que a gente finalizou tudo sobre matriz, nós vamos ver agora sobre célula. Porque, como eu falei, é assim que a gente estuda sobre qualquer tecido conectivo. No caso da aula de hoje, nós estamos aprendendo sobre o tecido conectivo propriamente dito. E eu também estudei ele por matriz e por célula. A matriz a gente acabou de ver, agora são as células. As células dele, elas vão ser divididas em duas. Células firras e células transitórias. Beleza? De células firras, nós vamos ter todas essas aqui. E de células transitórias, nós vamos ter todas essas aqui. Eu vou dar ênfase de quais vocês precisam realmente saber. Tá? Eu sei que se você pegar o livro, vai ter 1 trilhão de outras características que eu não vou citar na aula de hoje. Por que eu não vou citar? Porque, por exemplo, quando a gente for ver aqui um linfocito B e T, nós vamos estudar tudo deles de tecido linfático. Quando a gente for estudar sobre neutrófilo, basófilo, eosinófilo, nós vamos estudar no tecido sanguíneo. Não gasta seu cérebro querendo entender coisa que você ainda não tem uma maior capacidade, não. Vamos devagarzinho, confia em mim. Então vamos lá. De firras, fibroblasto tem que saber muito. Por quê? Porque ele sintetiza fibras reticulares, colágenas. É a mesma coisa de dizer que ele sintetiza matriz. Se o tecido conectivo é feito por matriz e por célula, ele já é célula, me sobra matriz, ele é a principal célula, ele é a célula mais abundante desse tecido. Tem que saber de fibroblasto. Beleza? E lembrar, ó, vocês lembram que lá no início, vou voltar aqui, ó, eu falei para vocês que as fibras, ó, produzidas pelos fibroblastos. Acabamos de ver o que a gente tinha visto lá no início. Beleza? Então, fibroblasto tem que saber, é importante saber sobre ele. Beleza? Depois eu vou para os miofibroblastos. Tenta gravar o máximo que você puder, mas quase nunca são tomáveis. Coloco aqui porque são células firras, a gente tem que pelo menos ter noção. Tá? Eles são o quê? Eles são fibroblastos modificados, mas que vão atuar quando? Em processos de reparação de ferida. Beleza? Macrófago, esse aqui você vai ver até o final da sua faculdade de medicina. Tem que saber muito. Qual que são as primeiras informações que eu quero que vocês saibam sobre um macrófago? A função dele é de fagocitose, a função dele é de comer. Vocês lembram daquele joguinho do Pac-Man? Né? Que você tinha um bichinho que ficava abrindo a boca e o fantasminha correndo?
Imagina isso. O macrófago, ele é essa célula come-come. Ele faz fagocitose. Fagocitose é comer algo, digerir e depois eu vejo o que eu faço. Falando de uma linguagem mais simples, tá? Isso é fagocitose. Beleza? Ele participa de reações de respostas imune, defesa do nosso corpo. Beleza? Ele pode se fusionar, pode juntar um macrófago com outro para poder formar outra célula. Nós vamos ver no momento correto. Beleza? Eles são derivados dos monocitos. O que é monocito, Tom? Nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas eu preciso colocar a informação para vocês. Isso aqui, ó, é os dois pontos que mais caem em prova que eu vejo deles. Eles são CPAs. O que é uma CPA? Ele é uma célula apresentadora de antígeno. Por quê? Porque ele faz fagocitose. Ele é o come-come. Como eu falei, ele vai lá, come, digere, e aí mostra um pedacinho daquela minha bactéria, do meu antígeno, para outra célula. Então ele chama célula, ele é chamado de uma célula apresentadora de antígeno. Ele apresenta o CMH2. O que é o CMH2? Complexo ou complexo maior de histocompatibilidade. Do tipo 2. Tem que saber que é 2? Tem. Porque a maioria das células do nosso corpo tem o CMH do tipo 1. O macrófago é tipo 2. É lógico que isso vai cair em prova. E a superfície deles tem várias prolongações, várias evaginações. Olha o desenho aqui de um macrófago, por exemplo, pegando um antígeno. Beleza? Esse é o macrófago. Ele cai demais. Tem que saber muito sobre ele. Tá? Depois, outra célula firra. Tudo que nós estamos falando aqui são células firras. Depois eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem o que é firra e o que é migratória. Tá? Depois eu tenho os adipocitos. Nós vamos estudar ele depois no tecido adiposo. Não precisa preocupar muito. O que eu quero que vocês saibam deles? Eles armazenam lípidos. Eles auxiliam no processo de hormonas. Beleza? Como que é a morfologia dele? Pergunta de prova. A morfologia dele, gente, quase sempre é o quê? É uma célula grande, com a maior parte dela sendo ocupada por lípido, e o núcleo ele está amassado, ele está aplastado hacia a periferia. Beleza? Então, essa morfologia aqui eu preciso que vocês saibam dela, sobre os adipocitos, porque na prova eles cobram, tá bom? Bom, galera, agora a gente vai ver sobre os mastocitos. O que eu preciso saber sobre os mastocitos, né? Que eles vão ser desarrochados ali na medula óssea, beleza? E vão se diferenciar lá no tecido conectivo, ou seja, vão se madurar lá no tecido conectivo, beleza? Como a gente pode falar deles em específico? Eles vão possuir vários grânulos, tá ok? Grânulos aí que vão liberar histamina, heparina, que vão estar frente ali a reações alérgicas, reações imunitárias do nosso corpo, ok? É isso que eu preciso que vocês saibam sobre os mastocitos. Depois a gente vai para as células madre. Aqui eu quero chamar muita atenção, muita mesmo, presta bastante atenção, porque isso aqui é um teminha que geralmente dá uma confusão, ok? O que eu posso falar? Que de células madres eu tenho dois tipos principais que a gente vai estudar, que vai ser a célula madre embrionária e a célula madre do adulto. Vai ser esses dois tipos que a gente vai estudar, ok? Em específico no tecido conectivo, a gente vai estudar sobre as células mesenquimatosas, beleza? Células mesenquimatosas, elas vão ser células do adulto aqui, tá? E por que eu chamo a atenção para a célula mesenquimatosa? Porque eu tenho uma célula também que chama célula mesenquimal. O que é a célula mesenquimal? Vou voltar aqui, ó. A célula mesenquimal, gente, ela vai fazer parte lá do tecido conectivo quando ele está se formando, lá do mesênquima. É outra coisa, ok? Nós não estamos falando de células mesenquimales. Cuidado com isso. Nós estamos falando de células mesenquimatosas, que são células o quê? Firras ali, né, próprias do tecido conectivo. Células mesenquimatosas. Elas são indiferenciadas. Guarda essa informação, porque eu já vou mostrar para vocês o que é indiferenciada e diferenciada, ok? Então a célula mesenquimatosa, ela é uma célula madre lá do adulto, beleza? Ela é indiferenciada, tá? E elas são células que vão se diferenciar em outros tipos de célula. Olha na imagem aqui, ó. Ela é indiferenciada, já vou explicar o que é isso, mas ela tem capacidade de se diferenciar em outros tipos. Quais outros tipos? Por exemplo,
condroblastos, adipocitos, fibroblastos, beleza? Em um monte de outras células aí, tá? E aí, ó, as células hematopoéticas, aí eu já estou falando de outra, mas também são células do adulto, beleza? Elas têm capacidade de se diferenciar em quem? Em células do tecido sanguíneo, ok? Olha a imagem aqui, ó. Eu tenho, então, células mesenquimatosas, que são do adulto, elas são indiferenciadas e elas se diferenciam em vários outros tipos de células. Eu também tenho a célula madre hematopoética, que tem a capacidade de se diferenciar em outros tipos de células, células do tecido sanguíneo. Isso é em outra aula que nós vamos ver, ok? Não confunde esse nome aqui, ó, mesenquimatosa, não confunde com mesenquimal, e a mesenquimatosa ela é indiferenciada, beleza? Então eu tenho esses dois tipos de células madre do adulto, mesenquimatosas e hematopoéticas, cada uma dando as células específicas, beleza? Então, ó, olha esse parágrafo aqui, ó. A relação entre as células mesenquimatosas indiferenciadas e as células hematopoéticas é que enquanto as células mesenquimatosas têm um potencial para se diferenciar em tecidos como ossos, cartílagos, graxa, a célula hematopoética tem potencial para se diferenciar em todas as células sanguíneas. Pronto, é só isso. Uma vai dar um monte de tecidos, a outra vai dar células do sangue. Agora, o que é essa questão de indiferenciada e diferenciada? Vamos ver primeiro aqui as células indiferenciadas, ok? É uma célula madre, como a gente acabou de ver, que ainda não passou pelo processo de diferenciação celular. Portanto, tem potência para se diferenciar em vários tipos de células. Por exemplo, células madres embrionárias, em células indiferenciadas com potencial para diferenciar-se em qualquer tipo de célula do corpo. O que ele está querendo dizer aqui, gente? É como se eu tenho um filhote de gato. Um filhote de gato, ele pode se transformar em um filhote de cachorro? Ele pode se transformar em um cachorro? Não. Em um passarinho? Não. Então, esse filhotinho de gato não é uma célula indiferenciada. Entende? Por quê? Porque o filhotinho de gato só vai virar um gato. E aí vai virar um gato jovem, um gato adulto, um gato velho. Quando ele passa por um processo já esperado, vamos dizer assim, eu vou falar das células diferenciadas. Quando ele passa por um processo onde ela pode se transformar em outra, ela é indiferenciada. Então, essa célula aqui, ó, mesenquimatosa, ela é indiferenciada. Por quê? Porque ela pode se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. Agora, essa célula aqui, por exemplo, um condroblasto, ela não vira essa célula adipocito. Então, ela é uma célula diferenciada, que ela só se diferencia em células, diríamos, conseguintes nela. Beleza? De novo, o nome indiferenciada, as células, elas podem, independente de qual tipo que seja, ela vai poder se transformar em outra, certo? Ela vai poder se diferenciar em outra. Só que ela por si só, para eu saber se ela pode se transformar em qualquer outra ou somente daquela linhagem dela, aí que eu uso o nome indiferenciada e diferenciada. De novo, qualquer célula do corpo pode passar por uma transformação e virar uma célula, ok? Agora, se essa célula que vira, ela é da mesma linhagem, eu vou falar que essa célula é diferenciada. Agora, se essa célula ela pode se transformar em qualquer outra diferente, ela é indiferenciada. Deu para entender? Deu para entender? De novo, hein? Vou falar 3 vezes para não gerar problema. Uma célula mesenquimatosa, ela é considerada uma célula indiferenciada que pode se transformar em vários outros tipos. É como se eu falasse que isso aqui é um gato, vai se transformar em cachorro, papagaio, leão, tigre, tá bom? Então, ela é indiferenciada, que ao se diferenciar em outras células, dá células distintas de distintos tecidos. Quando eu falo de uma célula diferenciada, não é essa aqui não, mas vamos supor que essa aqui fosse diferenciada. Essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui é diferenciada. Por que eu falo que é diferenciada? Ela não dá tigre, papagaio, nem nada não. Ela só dá o mesmo tipo dela, só que na evolução da sua maturação. Entende?
Isso é a diferença de indiferenciada para diferenciada. Beleza? E aí, né, as células mesenquimatosas se consideram células indiferenciadas devido ao seu potencial para se diferenciar, para poder se transformar em diferentes tipos de células. Quando essas células mesenquimatosas se diferenciam, né, se transformam em um tipo celular específico, como osteocitos, condroblastos, adipocitos, passam a atuar como células diferenciadas. É o que eu falei aqui, ó. Uma vez que essa célula indiferenciada se transformou em um condroblasto, por exemplo, esse condroblasto agora ele só passa a ser diferenciado, ele só dá o mesmo tipo dela. Beleza? É isso que está falando aqui. Então, ó, a diferença entre as células diferenciadas e uma célula indiferenciada radica no seu estado e função. Uma célula diferenciada é uma célula especializada com função específica no meu organismo. Olha o condroblasto lá. Ó, condroblasto só vira condrocito. Essa aqui é uma diferenciada. Beleza? Enquanto que uma célula indiferenciada, que é a célula, por exemplo, mesenquimatosa, é uma célula madre que ainda não passou pelo processo de diferenciação. Ela pode se diferenciar em qualquer outro. E tem potencial para diferenciar-se em vários tipos celulares, como a gente viu lá. Beleza? Isso é o que eu queria passar para vocês sobre células madre aqui principalmente. Beleza? Presta bastante atenção nisso. Uma vez que a gente viu todas as células firras, agora nós vamos começar a ver as células transitórias. Ok? Firras, volto a dizer, são aquelas células que já estão no tecido conectivo. Ok? Sempre você vai encontrar no tecido conectivo. Agora as transitórias, elas vão e vêm. Depende do momento. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala das transitórias, né, a gente vai começar falando aqui dos linfocitos. A gente vai ter uma aula específica para eles, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam de cara? Que eles são atuantes principalmente aqui em respostas imunes, respostas de defesa para o nosso organismo. Beleza? A morfologia dela, eles pedem para desenhar numa final, por exemplo. Qual que é a morfologia? Elas são células pequenas, ok? Quando comparadas a outras, só que elas são como se fossem bolas mesmo, circunferências, onde o núcleo ele ocupa quase toda a célula. Beleza? E as células mais pequenas são células livres do tecido conectivo, ou seja, né, são as menores células do tecido conectivo. Tá? Olha o desenho de um linfocito aqui para você ter noção. Tá? Aqui a gente sempre tem uma microscopia eletrônica, né? Um microscópio óptico e um desenho. Né? Tudo para facilitar para vocês visualizarem aí. E aí quando eu falo dos linfocitos, eu tenho 3 tipos. Eles vão sempre, assim, quase na faculdade inteira, trabalhar só com os 2. Eu tenho o quê? O T de tatu e o B de bola. O natural killer, não é aquele, você não estuda não, mas esquenta com ele não, tá? É o linfocito T e o linfocito B de bola. O T, ele basicamente vai atuar nas respostas imunes, defendendo ali diretamente. Ponto. Não precisa entrar nesse quesito agora, gente, porque nós vamos ter uma aula específica dessas células. Eu não quero que vocês estudem a mais sem necessidade, ok? Nesse momento. E o linfocito B, ele também é na resposta imune. Só que ele é diferenciando-se em plasmocito para ir produzir os anticorpos e ele também atuar na resposta imune. Ok? Isso é o que eu preciso que vocês saibam nesse momento, ok? Que a gente está começando os estudos, tá? A saber sobre os 3 tipos de linfocitos. Beleza? Eosinófilos. O que eu quero que vocês saibam? Atuam frente ao quê? A reações alérgicas, igual como os mastocitos lá, com parásitos, beleza? Eles têm grânulos, nós vamos ver isso lá pra frente, segura a onda um pouquinho, beleza? Eosinófilo, qual que é a cor que ele vai, qual que é a tinta que ele vai ser colorida? Eosina. Então ele tem um caráter o quê? Acidófilo, ou também eosinófilo, né? Mesma coisa aí pra gente. E o núcleo dele parece auriculares, ó. Beleza? Olha a imagem real dele, ó. Olha o desenho. Tem que saber a morfologia, gente. Isso aqui ajuda demais. Depois nós vamos para os basófilos. Qual que é a cor que pinta ele? Hematoxilina. Olha aqui, ele aqui, ó. Ok? Ele também tem grânulos. Tá? Olha o núcleo dele. Beleza? E os neutrófilos? Neutrófilos também são células importantíssimas. Vocês vão ver eles para o resto da carreira de medicina. Você tem uma inflamação, uma infecção aguda, ele sobe. Tira sangue para quê? Exatamente para eu saber se o neutrófilo estiver alto,
você está com infecção. É por ele, de cara, só para você ter noção da importância dele. Beleza? Eu vou falar que ele tem um núcleo multilobulado, ou seja, ele é polimorfonuclear. Grava essa frase. Polimorfonuclear ou multinuclear, é a mesma coisa aí. Tá ok? Olha como é que ele tem praticamente 3 núcleos. Olha no desenho real, ó. Mas ele não são 3 núcleos. Cuidado, é um núcleo só. Só que parece que são 3. Beleza? Monocitos, eles dão quem? Eles dão origem aos macrófagos. Então, olha só que legal. Da minha médula sai um monocito. Ele é uma célula migratória, ele viaja pelo corpo e tal, chega lá no tecido conectivo. Quando ele chega no tecido conectivo, ele se madura, ele se diferencia. A diferenciação aí, em quem? Em macrófago. E o macrófago é uma célula firra. Entendeu? E ele tem o quê? O núcleo dele parece com um rinhão. Ó. Então vocês viram que essas células são muito parecidas. O que diferencia elas? Ou a tinção que colore ela, ou os núcleos. Tem que saber. Nós vamos ver elas em específico em tecido sanguíneo. Não gasta cérebro agora, não gasta tempo querendo ler. Não, já vou ler de uma vez. Calma, velho, você vai ter tempo para poder ler isso. Vai por mim. Beleza? Então, ó, uma imagem de todas elas juntas. Tá? Para depois vocês irem comparando, estudando, comparando aí para ver qual que é a melhor. Então eu vou fazer um resumão aqui agora, tá ok? De uma forma que fica fácil para vocês entenderem. A gente conversou hoje sobre tecido conectivo. E a gente viu que o tecido conectivo ele poderia ser dividido em tecido conectivo propriamente dito ou tecido conectivo especializado. Mas que não me importava com qual desses que seria. Independente deles, eu sempre vou estudar o tecido conectivo sendo dividido em quê? Sendo dividido em células e sendo dividido em matriz. Eu sempre vou estudar eles dessa forma aqui, ó. Sempre por células. Opa! Acho que aqui ficou um jeito que ficou ruim aqui, peraí. Conectivo. Tecido conectivo especializado, ok? Eu sempre vou poder estudar eles como células e matriz. Sempre eu vou poder estudar eles dessa forma, tá? E aí o que acontece? O tecido conectivo propriamente dito, ele por ser um tecido conectivo, eu estudo ele por células e matriz. Vamos lá então. O que eu posso falar a respeito da matriz? Que ela vai ser composta pelo quê? Ela vai ser composta por água, que vai ser o quê? A substância fundamental amorfa. Ela vai ser composta por moléculas. Quem que eu preciso que vocês saibam? Sobre as glucosaminoglucanas, tá? Em específico, eu preciso que vocês saibam dos proteoglucanos. É o contrário, desculpa. Eu preciso que vocês saibam do que é os proteoglucanos, em específico quem? Em específico sobre os glucosaminoglucanos. Quem? Os sulfatados. Por quê? Porque eles atraem sódio, junto com sódio vem água, e aí, se vem água, eu hidrato o meu tecido. Beleza? E eu preciso que vocês saibam também que na matriz eu vou ter fibras. E que as fibras eu vou ter elas de três tipos. Colágeno. Falei de colágeno, eu estou falando de quê? Resistência, dureza. Tenho as reticulares, que elas são o quê? Elas são redes. E eu tenho as elásticas. O que as elásticas fazem? Elasticidade. Fechou? E através disso aqui, eu estudei a respeito da matriz de um tecido conectivo propriamente dito. Tá? Só que, como eu estudei a respeito da matriz, eu tenho então a capacidade de dividir esse meu tecido conectivo propriamente dito em dois.
em laxo e em denso. Como que eu analiso isso? Sempre através de fibra e substância amorfa. O laxo, muita substância amorfa. O denso, pouca substância amorfa. O laxo, poucas fibras. O denso, muitas fibras. E o denso, eu ainda posso estudar ele dividindo em dois. Quais? O modelado. Como que estão as fibras? E o não modelado. Como que estão as fibras? Toda bagunçadinha. Beleza? E aí eu estudei tudo o que eu precisava a respeito da minha matriz. Dividi o tecido conectivo propriamente dito em laxo e denso. E aí eu finalizei o meu estudo da matriz desse tecido. Agora, eu preciso estudar a respeito de quem? A respeito das células. Como que eu faço isso? Vamos lá. As minhas células, eu posso estudar elas de dois tipos. As firras e as migratórias. Como que eu vou fazer isso? As firras, o exemplo que eu quero que vocês saibam é principalmente o fibroblasto, ok? Por quê? Simplesmente porque ele é a mais abundante, ele que produz a matriz, ele produz as fibras. Eu preciso saber deles. Eu preciso que vocês saibam do que são as células mesenquimais. Por quê? São os coringas, beleza? Vou até colocar aqui, ó, coringa. E eu preciso que vocês saibam dos macrófagos. Esses aqui são os principais, gente. Não é que vocês não têm que saber os outros, não. Mas esses aqui, se você não souber, você já tá errado ali mesmo. Beleza? E aí o macrófago, eu quero que vocês saibam principalmente que ele faz o quê? A fagocitose. Eu quero que vocês saibam que eles são células apresentadoras de antígeno e eles têm um complexo maior de histocompatibilidade do tipo 2. Beleza? E ele faz, por ele fazer fagocitoses, é imunidade. Ele participa de processos imunes. Tá? Agora, quando eu falo das migratórias, eu não quero que vocês saibam nada específico deles, não. Mas eu tenho os linfocitos, os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, ok? Como os principais representantes, que também vão participar da imunidade. Aí agora eu quero que vocês façam a seguinte associação. Imagina o seguinte, vocês têm um sítio. Os sítios seus é o tecido conectivo, certo? Vocês têm Rottweiler ali no sítio de vocês. Ou seja, ele é uma célula fixa. Ele é um cachorro que não sai do seu sítio. Ele é um macrófago. Eu quero que vocês chamem o macrófago agora, literalmente, não sei como é que escreve, eu vou escrever assim, Rottweiler, assim, ó, na tora. Eu sei que tem um W aí no meio, mas não vem ao caso não, tá? Então, ele é o Rottweiler. Por quê? Porque ele está no sítio. Se um ladrão vem para dentro do seu sítio, ele vai lá e cata o ladrão. Ok? Mas ele não sai do seu sítio. O Rottweiler é um macrófago. O ladrão é um antígeno, é um patógeno, é uma bactéria, é um parásito, é qualquer coisa desse tipo. Então o macrófago vai lá e pega ele. E essas outras células aqui, ó, elas são a polícia. A polícia não faz parte do seu sítio, mas uma vez que o Rottweiler pegou, a polícia vai vir, vai pegar o bandido e vai sair fora para levar para outro lugar, para prisão, para outros órgãos, para outros tecidos. E é por isso que essas células são o quê? Essas células, elas são células migratórias. Elas não estavam no meu tecido, elas vêm e depois elas vão. E aí com isso, gente, a gente finaliza o estudo de células da matriz de quem? Do tecido conectivo propriamente dito, que, querendo ou não, é um tecido conectivo
por sua generalidade. Fechou?